Um dia, em uma pequena aldeia, duas irmãs ganham de presente um ovo gigante. As meninas cuidam dele pensando que seria o melhor animal de estimação do mundo. Mas logo o ovo começa a rachar e uma cobra sai de lá. O que as meninas não sabem era que seu animal de estimação iria se transformar em um monstro gigante em questão de meses. Pouco depois vemos um grupo de soldados que viajavam pelo rio de uma ilha. Alguns deles começam a ficar assustados, porque o guia os conta sobre o Rei das Serpentes. Ele diz que ele era um monstro que protegia a floresta e cuidava da natureza da ilha. No meio da história, as cobras locais observam o grupo. Várias delas nadam até uma das jangadas. O guia suplica a eles que não as machuquem, pois isso deixaria o Rei das Serpentes muito irritado. Mas os soldados não acreditam nessas histórias e as matam. Nesse momento, mais cobras e um crocodilo estavam vindo em direção ao grupo. Os soldados começam a bater nos animais com suas armas. Mas aparecia cada vez mais delas. De repente, eles deixam de ser atacados, pois os animais ficam assustados com algo na água. Todos ficam em silêncio por alguns segundos, até que os soldados são atacados e um homem cai na água. Seus companheiros começam a se preocupar e pegam suas armas, enquanto isso o monstro nadava embaixo deles. O animal os surpreende saindo da água, e quebra uma das jangadas em pedaços. Ele começa então a comer os soldados que caíram na água. Os sobreviventes nadam para a jangada o mais rápido que podem. Mas a serpente já havia estabelecido seu objetivo e não os deixaria escapar. Portanto, ela se move a toda velocidade na direção deles. Ao ver isto, a equipe pega suas armas e atiram na cobra. Porém, não causa nenhum dano à cobra. Em seguida, os soldados saem da água e fogem para o bosque. Todos eles se escondem em lugares diferentes para distrair a serpente. O plano parecia ter funcionado, vendo que o monstro estava se afastando deles. Eles então continuam procurando um lugar seguro para se esconder, até que logo começam a ouvir o som de cobras deslizando sobre o chão. Eles preparam suas armas e olham em todas as direções. Mas por mais que tentem, eles não conseguem ver o rastro da serpente. Naquele momento a cobra os surpreende, saindo de uma árvore e comendo um dos soldados. Os homens atiram sobre ela, mas a cobra não sofre nenhum dano e os faz voar com um ataque de sua cauda. O capitão do grupo não suporta a humilhação e corta a pele da cobra gigante, fazendo com que ela fique ainda mais furiosa. Eles não param e continuam a disparar tiros até que finalmente se dão conta que suas armas não fazem nem cócegas no monstro. Então eles fogem para tentar se salvar enquanto a serpente corre atrás deles a toda velocidade. E no momento em que está prestes a alcançar o mais devagar, ela fica presa entre as árvores. O capitão aproveita para se vingar e lança uma granada no monstro, mas isso ajudou a serpente a se libertar, e então ela vai atrás deles muito mais furiosa. A história continua 25 anos depois. Um casal de namorados sai para encontrar um dos sobreviventes do ataque da cobra, mas quando chegam em seu acampamento, o homem os ataca. Apesar de ter ido embora da ilha, o soldado ainda pensava que o monstro iria atrás dele. A menina o tranquiliza e lhe diz que seu nome é Ling e que ela é a filha do capitão que conduziu a missão à ilha. Ela o pergunta mais sobre seu pai, mas o cara lhe diz que além dele não há ninguém que tenha sobrevivido. Ele lhe diz que naquele dia a cobra chegou frente a ele prestes a comê-lo, até que o som de uma flauta tocada por uma garota fez com que a cobra desaparecesse. Passado o perigo, o soldado foi levado para a cabana da garota, onde ela lhe disse que a cobra era seu animal de estimação e é por isso que ela podia controlá-la. Depois que se recuperou, o pai da garota o deu um mapa para que ele conseguisse fugir da ilha. Ling pede ao soldado que lhe dê este mapa, para que ela pudesse visitar o local e descobrir o que aconteceu com seu pai. No dia seguinte, ela viaja para a ilha com seu namorado e um grupo de amigos. Entre eles estava o guia, chamado Alan, o fotógrafo e uma mulher policial. Mas rapidamente, enquanto viajavam pelo rio, a serpente os encontra. Porém todos estavam muito ocupados para perceber. De repente,
O barco é atingido. Alan tranquiliza seus amigos, dizendo que se tratava apenas de um crocodilo. Mas mais uma vez o barco leva um golpe. Porém Alan pensa que foi apenas mais um crocodilo. O piloto do barco lhes diz que se amam suas vidas, precisam ir embora. Mas ninguém dá ouvidos a ele. Ele então constrói uma jangada e os deixa continuar por conta própria. Na metade do caminho, as cobras sentem a presença do grupo e começam a subir na jangada. Todos pensam que este seria o seu fim e aceitam que iriam morrer. Até que de repente as cobras começam a voltar para a água, mas logo o grupo percebe que algo maior havia as assustado. Nas proximidades da ilha, o povo de uma tribo estava fazendo um ritual para sacrificar alguns homens. Quando a princesa da ilha aparece, o homem da tribo que estava sendo castigado lhe pede perdão pelo que fez. Mas a garota não lhe dá ouvidos, pega uma faca e corta a orelha do rapaz, por ele ter tentado fugir da ilha. Ela então prova o sangue do cara e diz a seus servos para alimentar as cobras com suas orelhas. Aqui, é revelado que a princesa da tribo era a mesma garota que salvou a vida do soldado. Mas agora ela está se tornando a mulher mais temida da ilha. No dia seguinte, o grupo de Alan continua explorando a floresta. Quando começam a filmar a trilha, eles veem um crocodilo vindo na direção deles. Todos começam a correr e gritar, chamando a atenção de um homem misterioso que os observa nas sombras. Mais adiante, o grupo se depara com a casa da princesa serpente. Ela os recebe e apresenta sua irmã e seu criado. Ling lhe diz que eles fazem parte de uma revista e querem documentar as cobras da floresta. Vendo que o grupo estava muito cansado, a princesa os convida a ficar. Quando vão dormir, a garota chama seus criados e ordena que matem Ling e seus amigos quando forem à floresta. Na manhã seguinte, o grupo deixa o local sem suspeitar de nada. Eles veem um homem velho meditando com 2 cobras. Isto desperta o interesse dos viajantes. Então eles começam a entrevistar os habitantes locais. Mas todos eles parecem ter medo de contar qualquer coisa, o que é muito suspeito. Então o grupo continua buscando respostas. Quando, de repente, Alan lhes diz para parar. Ele é atingido por um dardo tranquilizante que o faz desmaiar. Em seguida, o restante do grupo é cercado pelos criados da mulher cobra que vieram matá-los. Mas antes que possam fazer isso, o homem misterioso aparece. Os homens da tribo correm em sua direção para atacá-lo, mas eles não podiam imaginar que este homem fosse um especialista em Kung Fu. Percebendo que estava em desvantagem, um dos aldeões ameaça o amigo de Alan com uma faca. O sujeito misterioso se aproxima e começa a invocar sua cobra gigante. Naquele momento, uma piton gigante sai da terra. Mas o homem encapuzado percebe que aquela não era sua serpente. O monstro olha fixamente para suas vítimas para ver qual delas poderia comer primeiro. A decisão parece ser difícil e por isso ela prefere cercar a todos. O homem misterioso observa tudo o que estava acontecendo, então ele pega uma arma e começa a atirar na serpente. Isto chama a sua atenção e faz com que ela vá atrás dele. Quando ela está perto o suficiente, o homem atira uma granada dentro de sua boca. Naquela noite, os amigos voltam para sua cabana para cuidar de suas feridas. Enquanto isso, o fotógrafo encontra um lago com água morna e decide entrar para tomar um banho. De repente, ele vê que a princesa cobra também tinha vindo tomar banho. O cara pega a sua melhor câmera e começa a filmá-la em HD. Até que a princesa lhe pergunta se ele gosta do que está vendo. O homem entra em pânico quando percebe que foi descoberto, mas a mulher lhe diz para não ter medo e o convida para tomar banho com ela. O cameraman não acredita em como é sortudo, e como um bom cavalheiro, aceita a proposta. Uma vez juntos, a princesa pergunta se ele está gostando, mas o cara ainda achava que tudo aquilo não passava de um sonho. Então, ele pede a alguém que o belisque. E naquele momento algo morde onde mais dói, e logo ele percebe que é uma cobra venenosa. Mais tarde, seu amigo vem procurá-lo e o encontra quase sem vida. Ele faz o melhor que pode para que ele acorde, mas quando percebe que não está reagindo, decide levá-lo para onde está o resto de seu grupo. A irmã da princesa lhes diz que alguém deve sugar o veneno, mas quando Alan ia sacrificar-se,
A menina se lembra que eles podem salvá-lo com uma planta especial que cresce na caverna de uma montanha, mas como naquele lugar vive uma piton gigante, a garota se oferece para ajudá-los. Na manhã seguinte o grupo sai para procurar a planta, mas a mulher serpente descobre que sua irmã está ajudando os estrangeiros, e pede para que seu criado vá atrás deles para matá-los. Naquele momento, o grupo subia as rochas da montanha após verem que o monstro guardião havia saído da caverna. Todos aproveitam a oportunidade e decidem dar uma olhada, mas o local parecia ser muito fundo, além de estar cheio de morcegos. Enquanto se preparam para descer, a irmã da princesa lhes conta que no dia em que a cobra nasceu, ela se apegou à sua irmã. E a partir daquele momento ela passou a considerar sua irmã sua mãe. Um tempo depois, chegaram os soldados que tinham vindo à procura da planta milagrosa. Mas como trouxeram armas, acabaram assustando os habitantes da ilha. Desde aquele dia, eles decidiram matar todos aqueles que viessem da cidade, e um deles foi o pai das meninas. Eles o mataram na frente delas e por isso a mulher serpente queria se vingar matando todos os estrangeiros que viessem para a ilha. Isso não faz muito sentido, mas enfim. Depois da história, o grupo se amarra a algumas cordas e começa a descer pela caverna. Enquanto isso, Alan fica vigiando do lado de fora, caso aconteça alguma coisa. Porém o criado da princesa chega ao local e joga um dardo tranquilizante em Alan, fazendo com que ele desmaie. Os outros não notam o que havia acontecido e continuam escalando até conseguirem encontrar a planta que procuram, ao mesmo tempo em que o servo cortava as cordas. Felizmente o homem misterioso aparece para pará-lo, mas mesmo assim a corda do grupo arrebenta e eles são forçados a continuar andando. Na metade do caminho, eles se deparam com algumas escritas na parede e alguns desenhos de um homem controlando uma cobra. Naquele momento, Ling encontra o colar de seu pai e acredita que ele possa estar vivo. Mais adiante, eles encontram a saída da caverna, mas justo quando estavam prestes a sair, um deles esbarra em um ovo gigante fazendo com que ele quebre. Isso faz com que a cobra que vivia na caverna apareça do nada. O grupo corre o mais rápido que podem enquanto eram perseguidos pela cobra, que em questão de segundos deixa as meninas sem saída. O namorado de Ling tenta chamar a atenção da cobra para que ela se afastasse das garotas, mas o animal o alcança muito rápido, e o faz voltar para onde estava o resto de seus amigos. Mas mais uma vez o homem misterioso aparece e sobe na cabeça do animal para controlá-lo, pois aquele era seu animal de estimação. Naquele momento o cara tira seu capuz, revelando que ele era o capitão do exército e que ainda estava vivo. Mas por conta de sua aparência Ling não consegue reconhecê-lo. E é quando ele lhe mostra o colar que lhe deu quando ela ainda era uma criança. Assim Ling pode comprovar que aquele era realmente o seu pai. Os dois se abraçam e começam a chorar pelo reencontro. Depois o capitão lhes diz que foi deixado sozinho após o ataque da cobra. E foi quando encontrou um ovo gigante. Ele o levou para uma caverna e decidiu cuidar dele. E foi assim que se tornou amigo da Piton depois do ovo eclodir. Enquanto isso acontecia, a garota policial que estava cuidando do fotógrafo começa a ouvir barulhos estranhos na casa. Mas quando ela sai para investigar é pega pela princesa cobra, que a amarra em um poste e começa a torturá-la. A irmã da princesa chega e a pede para parar de machucar pessoas ou ela vai acabar morta. Fora da casa, o grupo de Ling aparece e ao ver os seus companheiros amarrados correm para libertá-los, mas a princesa percebe o que está acontecendo e começa a tocar sua flauta para convocar seu monstro. A mega serpente aparece rapidamente ao ouvir o chamado, mas o pai de Ling diz para parar tudo porque ele vai mostrar como se controla uma serpente. Então ele apita para convocar sua piton gigante. Seu monstro ouve seu chamado e se lança contra a mega serpente. Mas antes que a batalha comece, comente quem você acha que vai ganhar, a piton gigante ou a mega serpente. A piton gigante estava tentando a confundir usando sua super velocidade. Mas a mega serpente podia ver todos os movimentos. Em seguida, dá-lhe uma mordida bestial e a joga contra as rochas, conseguindo vencer a batalha em menos de 1 minuto. Ao mesmo tempo o servo da princesa cobra estava lutando com o pai de Ling. A luta estava sendo muito equilibrada e ambos estavam feridos.
Até que Ling vai até lá para ajudar seu pai, mas isso só faz com que ele se distraia e receba um golpe mortal. Enquanto isso, a policial enfrentava a garota cobra que estava prestes a perder a luta. Sua irmã lhe diz que é hora de se render, mas a princesa responde chamando sua mega serpente. A cobra aparece e lança um ataque de cauda policial. Ela se levanta muito rapidamente e joga uma granada dentro do monstro. Mas ao invés de matá-la, ela fica furiosa e estava prestes a comer a irmã da princesa. Então, a garota serpente se sacrifica por ela e acaba sendo comida por sua própria cobra. Agora que o animal não podia ser controlado por ninguém, Ling e os outros correm para fugir da ilha. Mas a mega serpente vem tão rápido que eles ficam sem saída. Nesse momento se ouve um grito que é muito alto. Isto assusta a mega serpente e a faz fugir do lugar. O grupo vê que o verdadeiro rei das serpentes aparece por trás deles. Mas o monstro só veio para ajudar o grupo de Ling e depois disso ele volta para as profundezas. Após o perigo, os amigos enterram o corpo do pai de Ling e a irmã da princesa decide deixar a ilha para ir para a cidade com seus novos amigos. Assim o filme termina. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você gostou do resumo, deixe um like e compartilhe o vídeo. Assim, posso contar a história da Cobra Dragonica quando seu filme for lançado. Muito obrigado e fui.